Nós estamos vivendo numa época na qual encontra-se muito pouco apoio e quase nenhuma segurança psicológica e material nos níveis físico, etérico, emocional e mental do planeta. E eu penso que não é preciso falar sobre essas coisas porque todos estão percebendo essa situação, mas o nosso tema, baseando-nos nesta realidade de que não há mais segurança nenhuma psicológica ou material nesses níveis, em comparação com a segurança que as pessoas sentiam nas épocas passadas, o nosso tema é que nós estamos vivendo em uma época na qual somente no nível de consciência espiritual é que nós encontramos essa segurança procurada. Fora desse nível espiritual, fora desse nível mental superior, aonde o nosso núcleo de consciência grupal e de consciência universal, ou a nossa alma, o nosso eu superior, tem a sua morada, é só nesse nível de consciência que existe realmente segurança hoje em dia. A propósito disso, existe uma pequena passagem da vida de um grande instrutor do mundo. E nessa passagem que se encontra no Novo Testamento, o instrutor viajava, o instrutor andava de um lugar a outro e de quando em quando parava em alguma casa e se hospedava ali. Então, certa vez, esse instrutor do mundo parou numa casa onde havia duas mulheres. Uma se chamava Marta e a outra se chamava Maria. Então esse instrutor entrou, sentou-se para esperar que ficasse pronta uma merenda, uma coisa assim. E Maria logo sentou-se aos pés dele, repousou a cabeça e ficou ali quieta. E enquanto isso, Marta, a outra mulher, ela, muito agitada, começou a trabalhar, a fazer coisas, a varrer a casa, a pensar em fazer a comida e estava muito, muito movimento. E o instrutor estava ali e Maria sentada aos pés dele, quieta, quando Marta virou-se e disse: "Mas, mestre, eu estou trabalhando sozinha, Maria não me ajuda, Maria está aí, você não diz nada para ela?" Aí o instrutor disse a Marta: "Marta, Marta, você está fazendo muitas coisas, mas existe só uma coisa necessária." E aí olhou para Maria e disse: "Esta aqui escolheu a parte melhor." Isso é uma passagem que nos dá a chave da compreensão para nós podermos atravessar esta situação de hoje, esta situação atual, e podermos resolver os pontos da nossa vida, podermos encontrar a nossa verdadeira ação, podemos encontrar a nossa meta. E esta passagem dessa história revela a necessidade de quietude, de silêncio e de solidão que a gente tem hoje para poder chegar a essa segurança
segurança, que é uma palavra que não é muito espiritual, porque segurança é uma palavra psicológica. Mas aquilo que as pessoas buscam, que é uma inteireza, que é uma sentir-se inteiro, sentir-se vivo, as pessoas chamam isso de segurança. Mas no nível espiritual esta palavra não existe, porque no nível espiritual tudo é tão dinâmico que essa espécie de busca da tranquilidade, essa busca da estabilidade, isso não existe lá. E esta situação de quietude, de silêncio e de solidão, é isso que nos é apresentado como a forma de se encontrar esse equilíbrio e da gente poder não só viver, como ser muito útil hoje. E esta história apresenta isso de uma forma bem inequivocável, porque existe uma que está agindo continuamente e a outra que está sentada quieta. Então nos dá as duas imagens como coisas muito que nos falam muito. Mas naturalmente que o instrutor não estava se referindo a essa quietude e a esse silêncio e a essa solidão como inação e como não agir. Ele não estava querendo dizer que a gente deve ser inerte, que a gente tem que ficar parado. Mas ele está falando de uma outra coisa, está falando bem de uma outra coisa. E se nós estivermos numa certa atitude interior, interna, mesmo que a gente esteja sentado e com a cabeça inclinada e quieto, sem dizer nada, parece que a gente está numa profunda ação. Parece que a gente está numa ação mais dinâmica e numa ação mais poderosa do que aquele que está se movendo continuamente e eventualmente sem tanta necessidade. Então, quais são as chaves? Quais são as chaves para nós compreendermos esse ficar quieto e para nós compreendermos esse silêncio e para a gente compreender esta solidão no sentido correto? Então, o que Maria estava realmente fazendo quando estava sentada ali? Será que ela estava só sentada e quieta? E por isso ele achou que a atitude dela estava correta? Ou isso era acompanhado de alguma atitude interior? Então, se a gente refletir sobre isso, a gente vai ver que esta quietude, essa harmonia, essa ausência de movimento, isso diz respeito à ação desinteressada, à ação que não visa reconhecimento, à ação que não visa agradecimento, à ação que não visa gratidão e que não está esperando nem ser observada. Porque veja que Marta estava trabalhando e diz a ele que ela está trabalhando e que a outra não está. Então ela chama atenção para aquilo que ela está fazendo. Então eu não sei se isso é uma ação completamente desinteressada, se isso é uma ação silenciosa. Ao passo que a outra que estava sentada ali, estava ali totalmente anônima, totalmente desimpedida de qualquer demonstração e realmente não estava dizendo o que estava acontecendo com ela. Então eram duas ações, mas eram duas atitudes diferentes. Então essa ação desinteressada, isto é, essa ação de se estar sentado, porque isto é uma ação também. Esta ação da gente estar sentada e de não se fazer notar, de não querer reconhecimento, de não querer chamar atenção pelo fato de se estar sentado quieto ali. Isso é ação desinteressada, isso é quietude. Embora se a gente senta, a gente está fazendo uma ação, a gente nunca está parado.
E mesmo que a gente esteja sentado, aparentemente completamente parado, todo o nosso corpo está se movendo, está vendo todo o movimento nas nossas células, então não existe essa quietude desta forma como a palavra diz. Porém, existe uma atitude interna de estar sentado e estar ali desinteressado, imperceptível, sem olhar o que o outro está fazendo. Se o outro está mexendo, varrendo, cozinhando, agindo, tudo bem. A outra está sentada, está inteira ali e não está tomando conhecimento disso. Então ela está realmente em quietude. E esse silêncio? Esse silêncio que, a rigor, as duas não estavam falando. A outra abriu a boca para falar, só para chamar a atenção sobre aquilo que ela estava fazendo e sobre aquilo que a outra estava fazendo. Mas ambas não estavam conversando normalmente. E qual é então essa vantagem da que estava sentada? Que vantagem a que estava sentada levou? Por que que aquela que estava sentada estava fazendo a coisa melhor? Porque estava em silêncio também. Mas se a outra não estava falando normalmente, as duas não estavam em silêncio? Não, as duas não estavam em silêncio. Aquela que estava vendo o que a outra estava fazendo, estava mentalmente criticando, estava mentalmente observando a outra. E aquela que estava sentada não estava controlando o que a outra estava fazendo, estava sentada ali inteira, então ela estava em silêncio. Então estar em silêncio não quer dizer estar falando ou estar calado, ou estar em silêncio é aquela atitude de estar realmente quieto, com a mente. Não está cobrando, não está desejando, não está criticando, não está anotando, não está interferindo. Então aquilo é uma atitude de silêncio. E a solidão, aquela que está ali quieta, que é considerada só, e a outra não é considerada só. É que a solidão que faz com que a gente entre nessa enorme segurança, né? A solidão é uma consequência dessa atitude de agir desinteressadamente e de silêncio. Isto é, a solidão é a gente estar tão inteira dentro de si própria, sem estar desejando, nem sem estar criticando. Então se está inteiro dentro de si e como consequência disso a gente se sente ligado à vida una, se sente uno com o todo. Então se a gente é uno com tudo, é como se a gente estivesse só. A gente não está em companhia de ninguém, embora esteja no meio de todas as pessoas. Mas como todos estão dentro do uno e existe uma coisa só, então a gente está só, a gente está em solidão. Essa atitude, esta situação de estar fazendo a única coisa necessária, que é estar ali quieta, estar ali só, estar ali em silêncio, isso é efeito, é consequência de um trabalho. Isto é um trabalho que se faz durante a vida. E eu estava pensando em que exemplo dá, não é, de progressão nesse trabalho. Como é que a gente pode evoluir nesse trabalho, de ir ficando quieto, de ir ficando em silêncio, de ir ficando só nessa atitude interna. Como é que a gente chega a esta situação de estar fazendo a única coisa necessária? Eu acho que a gente ir limpando a própria consciência de tudo o que é interesse pessoal para se ir passando para um interesse mais amplo, para um interesse mais vasto. E pensar, levar em conta
a necessidade do outro, a necessidade de um grupo, a necessidade do planeta, e colocar isso acima da própria necessidade pessoal. Esse é um caminho longo, isso não é um caminho muito rápido para se fazer essa transição. Mas isto é o efeito de uma atitude que vai seguindo algumas etapas. Vamos ver um exemplo concreto. Se eu trabalho só por coisas materiais e se eu trabalho por interesses materiais, eu gero uma energia no plano físico. E eu acabo produzindo e construindo coisas no plano físico. E isso tem valor. Isso tem valor. Por exemplo, se vou construir uma casa, eu vou construir uma casa para mim. Vou construir uma casa para eu morar. Uma casa como eu quero. Uma casa como eu gosto. E esse é o primeiro degrau das pessoas. E isso tem valor. Depois eu passo para uma outra etapa. Eu não sei se na mesma encarnação ou se depois de várias encarnações, depende da pessoa, mas a gente depois passa para uma outra etapa. Que é a etapa de, por exemplo, se construir uma casa, mas não exatamente mais para si. Mas se constrói uma casa para os filhos, ou se constrói uma casa para a família, se constrói uma casa para a pessoa que a gente quer bem, para a pessoa que está com a gente, enfim, a gente já constrói uma casa para o outro, isso já é uma outra etapa. E quando a gente vive essa etapa, quando a gente faz essas construções todas e quando a gente passa por toda essa experiência, e isso tudo é como aquela que está varrendo e se mexendo e fazendo tudo sem parar, não é? Até aqui. Então aí se passa para uma outra fase, para uma outra etapa depois dessa. Que seria como aqueles que estão no ótimo momento, na ótima etapa, de construírem uma casa para uso de alguém, ou para uso de um trabalho, ou para Deus, ou para dar aquilo para um trabalho do plano, para um trabalho altruísta, né? E isto já é um outro estágio. E aqui, nesse estágio, já se vai liberando karma. Isso vai liberando já o indivíduo para uma nova situação futura de liberdade. E isso já é um meio termo entre Marta e Maria. Porque Marta ali representa ou aquela que está construindo a casa para si, ou aquela que está construindo a casa para os filhos, porque ela estava varrendo a casa, fazendo comida para o instrutor que ela amava, que tinha chegado ali. Então, é esse o estágio. Então tem-se que passar por esse estágio intermediário de fazer as coisas para uma causa, fazer as coisas para um ideal, fazer as coisas por uma ideia altruísta, por uma ideia elevada. E isso é exatamente a ponte para nós chegarmos depois na posição de Maria. Isto é, para nós podermos fazer aquela única coisa necessária. Então todos nós precisamos dessa etapa, para depois estarmos realmente fazendo a única coisa necessária. E qual é esta outra etapa? O que Maria estava fazendo com relação a isso? Maria não tinha esses problemas, porque Maria sentia a casa e sentia tudo dentro dela. Então ela não tinha preocupação de construir casa, ela não tinha preocupação de dar casa para ninguém, ela não tinha preocupação de fazer casa por nenhum motivo. Ela sentia a casa dentro dela. Então ela estava sempre em casa e não tinha ânsia de construir casa nenhuma. E segundo essa ordem espiritual na qual se entra,
quando a gente está bem unido com o todo, quando a gente está bem incluído em tudo, quando a gente está unido com essa totalidade e, portanto, a gente está em silêncio, a gente está quieta, a gente está só. Quando a gente está nessa situação, quando esta casa, tudo isso é dentro de nós, nós não precisamos mais trabalhar, nem lidar, nem lutar por casa nenhuma, porque em qualquer lugar que a gente esteja, a gente está em casa. E essa progressão, este desenvolvimento, essa ampliação da consciência, essas são as etapas em que a gente vê bem claro nessa história. Entre aquela que está varrendo, que está chamando atenção para o fato dela estar varrendo, que está olhando que a outra não está varrendo, não é? Isso são todos estágios da gente, até que a gente vai varrer para preparar a casa por aquele que chegou, não é? Isso tudo também, tudo é muito bom. Mas nessa mesma história está ali a situação almejada, que é aquela situação da gente estar tão quieto dentro de si, que parece que esses problemas todos não existem. E é interessante que aquela que está quieta dentro de si, e que está numa ação dinâmica, ela está participando de tudo aquilo que acontece em volta também, mas de uma outra maneira. Então o ser dela, por estar inteiro, por estar unido com a totalidade, o ser dela está também dentro daquela que está varrendo. Está também dentro do instrutor que está sentado ali ao lado. Está dentro dela. Ela é múltipla, porque ela está quieta. Isto é, ela não deseja nada. Ela não quer estar em lugar nenhum. Então o ser dela está livre para estar em toda parte. Então ela não está inativa. Porque na verdade ela está também dentro da outra. E ela está também dentro de todos. Ela está dentro daquela casa, ela é aquela casa. Ela é aquele que está sentado ao lado, ela é aquele que está varrendo. Isso é claro para vocês? Não tanto, não tanto. Uma pergunta. Marta poderia estar fazendo tudo isso se ela estivesse sem esse interesse em olhar o que a outra está fazendo ou não? Ela estaria em solidão também, fazendo por fazer? Ela poderia estar em solidão? Eu creio que sim. Ou estar íntegra na coisa, ou estar no todo, se ela não estivesse observando Maria e nem fizesse a queixa ao mestre? Poderia? Poderia. Aí já seria outra situação. A gente se vê às vezes na situação de Marta. Então a gente está muito envolvida nas coisas. Mas a um dado momento a gente também pode perceber que aquilo, esse envolvimento todo pode me trazer uma integração, uma unidade. E assim então, como Maria, por estar quieta, está dentro de Marta, não é? Se Marta estiver simplesmente agindo inteira e não observando Maria, Marta está dentro de Maria. Mas aí já seria uma outra história. Então eu queria saber se há essa possibilidade de a gente trabalhar, estar envolvida nesses afazeres e tudo, mas ao mesmo tempo saber que estou fazendo, sem observar os outros, nada, eu faço por fazer. Aí você está na posição de Maria. Porque a posição de Maria, que está fazendo a única coisa necessária, não é estar sentada inerte. É uma posição de ausência de crítica, de ausência de desejo, não é? De ausência de cobrança. É uma posição de estar completamente inteira naquilo que está fazendo, que está completamente entregue. Isso é um ponto que nos coloca a refletir mesmo. Mas a única coisa necessária não é aquilo que você está fazendo. A única coisa necessária é aquela atitude. É aquela atitude.
de silêncio interior. Não é uma inação, não é uma inércia.